Fala galera, Felipe Invest aqui. Critérios para escolher um FIIs seguro. Grande diversificação, muito tempo na bolsa, gestão boa e ativa, bom e fácil o relatório gerencial. Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje vou mostrar alguns fundos imobiliários que na minha opinião são bastante seguros. Primeiro é o HGRU11, gerido pela Credit Suisse. É um fundo híbrido onde ele é ligado ao varejo, que ele compra lojas de Americanas, Atacadão, o Giga, Pernambucanas, Carrefour. Ele compra, recebe o aluguel, desse inquilino. Quando valoriza o local, ele vende. E aí ele faz um ganho de capital fazendo isso. Essa é a estratégia do HGRU. Então aqui a gente consegue ver, por ser um fundo de tijolo, pagou 10% nos últimos 12 meses, está com desconto 0,96. Quem conhece esse fundo sabe que isso aqui é raridade, esse desconto dele. A gente consegue ver que o valor patrimonial passa dos 2 bi, é um fundo gigantesco, fundo híbrido e tal. Taxa de administração 0,90% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Uma taxa bem baixa, Vacância 1,30%, baixo também. Número de cotistas, mais de 204 mil. E o seu último rendimento foi de 85 centavos. O que é bem interessante nesse fundo também, galera, é justamente isso. A linearidade da recorrência dos seus dividendos, A gente consegue ver a escadinha crescente e conseguimos ver aqui que de 6 em 6 meses, como ele tem essa estratégia de venda de imóvel depois que valoriza, ele dá essa distribuição aí, a cada 6 meses praticamente. Aqui um pouco mais abaixo a gente consegue ver os imóveis desse fundo, Então são 46 imóveis em São Paulo, 10 no Paraná, 9 em Minas, 1 na Paraíba, 1 no Rio de Janeiro e 1 na Bahia. E aqui a gente consegue ver que até faculdade ele tem, Universidade Estácio de Sá, na Bahia, Sans Clube, tem o Mercado Big, Pernambucanas, Atacadão, mais Pernambucanas, Então são alguns dos seus imóveis. E esse é o HGRU11. XPML11, gerido pela XP Malls. É um fundo de shopping, onde ele compra participações em excelentes shoppings, É um fundo prime para mim de shopping. Que a gente consegue ver que nos últimos 12 meses entregou mais de 10%, encontra-se hoje com um PVP interessante, 0,89, e a gente consegue enxergar aqui que ele é um fundo gigantesco com mais de 6 bilhões de patrimônio. Taxa de administração aqui super baixa, 0,55% ao ano, vacância 4,80%, baixíssima, mais de meio milhão aí, de cotistas, e o seu último rendimento foi de 92 centavos. Que a gente consegue ver que é um fundo antigo, mais de 5 anos aí em bolsa, listado em bolsa. Que a gente consegue ver a entrega dos seus dividendos, e aqui para mim é o grande pênalti do porquê ele é um fundo seguro. Mesmo na pandemia aqui, galera, só 2 meses ele ficou sem entregar, 3 meses para ser mais exato. Mesmo com tudo fechado, ele não deixou o cotista na mão, Por mais que ele tenha entregado aí no mês 8 de 2020, 3 centavos, mas entregou. Teve fundos imobiliários que não entregaram nada. E a gente consegue ver essa escadinha crescente dele aqui, da recuperação desse fundo, como foi muito rápida, Então aqui a gente consegue também ver os shoppings, que ele tem participação. São 11 shoppings em São Paulo, 4 no Rio, 2 em Minas, 2 na Bahia, 1 em Goiás, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Aqui são todos os shoppings que ele tem. Fashion Outlet Catarina, muito bom. Shopping Plaza Sul, Shopping Santana Park, que inclusive é perto de casa. Shopping Bela Vista, Cidade Jardim, Shopping Internacional, fica em Guarulhos. Shopping Cidade de São Paulo e tal.
Então, galera, esses são os shoppings dele, né? Claro que tem mais, porém, é sempre bom a gente estar lendo o relatório gerencial para a gente ir mais a fundo, né? Então, esse aqui é o XPML11. HGLG11. Para mim, de todos os fundos imobiliários de segmentos diferentes da bolsa, esse para mim é o melhor. Por quê? É um fundo antigo, é um fundo que já se provou com o tempo, é um fundo robusto, com excelentes galpões. Se a gente abre o relatório gerencial, a gente consegue ver que ele não faz compra de qualquer galpão. A qualidade dos seus galpões não se comparam, a maioria é tudo raio 30 de grandes estados. Então, para mim, é um fundo, não tem palavras, é um fundo bem robusto mesmo. Lembrando que eu não estou recomendando a ninguém comprar e nem vender nenhum desses ativos. São só as minhas análises. Então, o seu PVP de 0,99, quem conhece esse fundo sabe a qualidade dele, e 0,99 é um baita desconto pelo que ele vale. Seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de aproximadamente 8,43%, tá? Variou para cima, tal. Aqui a gente consegue ver o tamanho desse fundo, né? Mais de 5 bilhões, ou seja, se ele vendesse todos os galpões logísticos e tal, ia dar mais de 5 bilhões. Taxa de administração bem baixa, 0,60% ao ano. Vacância, 4,20%, ok. Número de cotistas, 486 mil, muito bom. E o seu último rendimento foi de 1,10. Aqui a rentabilidade desse fundo, a gente consegue ver que ele ultrapassa aí 10 anos de bolsa. Se não me engano, ele tem 14 anos na bolsa. Já passou pela pandemia, né? A gente consegue ver aqui que ele foi regular, né, na pandemia, não deixou o seu cotista na mão, conseguiu entregar o dividendo. E aqui era uma estratégia dele, galera. O que ele fazia? Por que dava essa porcentagem aqui tão alta? Né? Vamos aqui, que é melhor de mostrar. Aqui ele vendia os imóveis e já distribuiu o lucro. Ele vendia e já distribuiu o lucro de uma vez. Só que a partir daqui, do mês 6 de 2023, onde ele pagou em 50, ele começou a vender, segurar o lucro e distribuir aos poucos, em vez de ele fazer essa distribuição aqui de uma vez no mês seguinte, né? Para mim dá no mesmo, porque a gente acaba recebendo de todo jeito, né? Então a gente vai ver agora a quantidade dos imóveis que ele tem. A gente desce um pouco. Ele tem 16 imóveis em São Paulo, 4 em Minas, 3 no Rio, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. É muito imóvel, galera. Esse fundo, ele sempre está reciclando o seu portfólio em questão dos galpões, tá? E para mim é, como eu disse, o melhor fundo aí da B3, HGLG11. KNCR11 é um fundo de papel indexado somente ao CDI. É um fundo high grade. O que é um fundo high grade? São fundos que têm o baixo risco de inadimplência. É o fundo mais seguro, né? Então, KNCR11, seu dividend yield nos últimos 12 meses foram de mais de 11%. Nesse momento ele está caro, tá? Com um PVP de 1,03. Teve uma variação nos últimos 12 meses de mais de 16% e a liquidez diária ok. A gente consegue ver que ele está sendo vendido aproximadamente R$ 2,90, mais caro do que ele vale. É um fundo gigante, com mais de 7 bilhões. Ele é um fundo de papel, taxa de administração 1% ao ano, número de cotistas mais de 370 mil e o seu último rendimento foi de 95 centavos. A gente pode ver aqui a recorrência da entrega desses dividendos, como ele é ligado ao CDI, galera, tem a ver muito com a Selic. Conforme a Selic estiver em alta, ele paga mais. Selic em baixa, ele vai pagando menos. KNCR11. Outro fundo imobiliário de papel, porém esse com indexadores mistos, CDI e IPCA, a Selic e a inflação. Porém, com esse fundo a gente consegue se proteger dos dois lados da moeda. HGCR11, a gente consegue ver que ele está com um belo desconto. Para quem entende de fundo imobiliário sabe que esse desconto já é um bom desconto, que é aquele negócio de oferta e demanda.
é bem procurado esse fundo, porém ele não dá muita abertura de compra, né? Nos últimos 12 meses ele entregou um dividend yield superior a 11%, teve uma variação de 5,88%, liquidez diária ok. A gente consegue ver que é um fundo grande também, valor patrimonial mais de 1 bi, né? Fundo de papel, taxa de administração 0,80% ao ano, número de cotistas 101 mil, né? E o seu último rendimento 95 centavos. Que a gente consegue ver que ele é um jacaré da bolsa, né? Mais de 10 anos aí. E aqui, apesar de ser um fundo de papel, ele tem a recorrência, né, galera? Que a gente consegue ver. É bem previsível ele. O que nos traz uma segurança, fora os seus devedores da sua carteira, que são excelentes devedores, as garantias. Então, esse é meu top 5 de fundos imobiliários mais seguros da bolsa. Se você ficou até aqui, não deixa de comentar, curtir e me escreve aqui embaixo se você tem algum desses fundos na sua carteira. Fui!